Sabe aquela história antiga que parece que foi escrita ontem? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em uma mensagem com mais de 2.500 anos, mas que é de uma atualidade impressionante. O profeta Jeremias faz um raio-x da liderança corrupta e a lição, olha, é afiada. Vamos juntos nessa análise? E a gente já começa assim, direto com um soco no estômago. Ai daquele que. Isso aqui não é um lamento, não é uma palavra de tristeza, é um trovão de julgamento. Jeremias não está sussurrando, ele está gritando um alerta. E é esse alerta que vai guiar a nossa conversa. A linha tênue que separa a liderança que constrói para si mesmo daquela que constrói para os outros. E para quem é essa bronca toda? O alvo tem nome, Rei Jeoaquim. Mas veja bem, não vamos pensar que ele é só um personagem de um livro antigo. Ele é, na verdade, um arquétipo. É o espelho de todo líder em qualquer tempo que decide tocar o bem-estar do povo pelo brilho do seu próprio palácio. Vamos tentar imaginar a cena. Um palácio magnífico, sabe, com o melhor cedro, as cores mais vibrantes, um monumento ao poder. Só que Jeremias nos convida a olhar o que está por trás dessas paredes. E o que ele encontra lá? O suor não pago, vidas esmagadas. Aquela fachada de luxo, na verdade, era um túmulo para a justiça. E as acusações são diretas, sem rodeios. Jeremias não está fazendo poesia, não. Ele está lendo uma lista de crimes. Trabalho forçado, ganância sem limites, violência contra inocentes. O reino de Joaquim não era um governo para o povo. Era um banquete para um homem só. Ok, condenar o que está errado é o primeiro passo, é importante, mas Jeremias nos desafia a ir além. Ele não só aponta o problema, como também mostra como seria o certo. Então fica a pergunta, qual é a alternativa para esse castelo de egoísmo? A resposta para isso é que torna essa lição tão transformadora. E o mais interessante é que a alternativa não era uma utopia, um sonho distante. Era bem real. O próprio pai de Joaquim, o rei Josias. Que sacada genial de Jeremias, não é? Ele usa o legado do pai para julgar as ações do filho. A sombra de um grande líder acaba revelando a pequenez do seu sucessor. Vamos ver essa comparação de perto. Olha só o contraste. De um lado, Joaquim, obcecado pela aparência, pelo luxo que impressiona. Do outro, Josias, o pai, que vivia com simplicidade e se preocupava em praticar o juízo e a justiça. Josias entendeu que o verdadeiro legado de um líder não se mede em metros quadrados de cedro, mas na dignidade e na segurança do seu povo. E qual foi o resultado dessa liderança justa? O texto bíblico é simples e direto. Lhe sucedeu bem. Isso não significa uma vida sem desafios, claro que não. Significa uma liderança que prospera, que gera vida, que constrói algo que dura. A justiça, afinal, não é só um conceito bonito, é a semente de uma sociedade saudável. Então, se palácios e ouro não são a régua, qual é? O que, na perspectiva divina, realmente faz um líder ser grande? Jeremias vai nos dar uma resposta que pode, quem sabe, chocar um pouco a nossa visão moderna de sucesso. E aqui, a história ganha um toque de ironia trágica. O nome Joaquim significa algo como o Senhor exalta, o Senhor levanta. Que paradoxo, não é? O homem que deveria ser um exemplo de elevação moral usou seu poder para se afundar na lama da injustiça. Uma lição poderosa: o nome no trono não significa nada se o coração estiver no lugar errado. E agora, a gente chega no ponto central, na chave que abre todo o entendimento dessa passagem. Afinal, o que Jeremias quer dizer com conhecer a Deus? A resposta vai muito além da religião como a gente costuma pensar. A resposta é esta, simples e revolucionária. Para Jeremias, conhecer a Deus não tem a ver com o que se diz, o que se canta ou o que se acredita na mente. Tem a ver com o que se faz. É defender o pobre, é lutar pelo necessitado, é a justiça em ação. Para Deus, não há separação entre conhecer e fazer. A ação é conhecimento. E essa ideia se aprofunda com duas palavras hebraicas que são fundamentais, mishpat e tzedek. Pensa assim, mishpat é a justiça social, é desmontar sistemas de opressão. E tzedek é a justiça pessoal, é viver de forma reta, íntegra. Elas são como as duas asas de um pássaro. Sozinhas não levam a lugar nenhum. Juntas, elas nos elevam a um verdadeiro conhecimento de Deus. Todo líder escreve uma história com suas ações. A de Josias foi uma história de prosperidade e justiça. Agora, vamos virar a página para o capítulo final da história de Joaquim. E já adiantando, o final não é feliz.
E este é o epitáfio de Joaquim, escrito por Deus através de Jeremias, um homem cego pela própria ganância, cujo coração só batia por mais poder. E o que nasceu disso? Um rastro de sangue, opressão e violência. É o fim inevitável de toda liderança que se esquece que o poder é para servir e não para ser servido. E assim, a voz de Jeremias atravessa os milênios e chega até nós como uma pergunta que não pode ser ignorada. E não é uma pergunta só para os outros, para quem está no poder. É uma pergunta para cada esfera de influência que temos. Seja em casa, no trabalho, na comunidade, o nosso pequeno reino reflete a justiça que constrói ou o egoísmo que destrói. O rastro que está sendo deixado é de vida ou de cinzas? A escolha, como sempre, é nossa.